entre as 20 e as 22, em que servimos como entradas música portuguesa e como prato principal, sempre uma agradável conversa. Sejam bem-vindos ao A Conversa Com. Rádio Movimento. Ao ritmo da sua vida. Ai, credo, que horror. O que é que se passa? Epá, estou-me a ouvir muito alto. Estás-te a ouvir muito alto? Então baixa-te. Diz boa noite aos ouvintes, não? Boa noite! Olá, boa noite! Boa noite, Elizabeth. Boa noite, aos ouvintes João. E aos nossos convidados Sim, boa também. noite, exatamente. Boa noite à Cristina, À boa Cristina. noite ao Rui. Oi! E também à nossa técnica que está lá fora. A nossa técnica ali está lá fora. no nosso aquário. É verdade, agora Olha, temos uma... posso-te chamar ali para fundos? Ela não está a ouvir? Não estás a ouvir? Não. Ela não está a ouvir. Está a ouvir assim mais ou menos. Então, olha, conta-nos lá, um mês e meio sem estarmos aqui, o que é que se passa? Olha, não sei, eu acho que tivemos umas férias prolongadas, porque como já devem ter reparado, estamos a fazer eco, que engraçado, parece que está vazio o estúdio. Não, mas o estúdio está muito bonito, tenho que dar os meus parabéns a quem teve... É verdade. Não é uma questão de ter perdido, mas que deixou aqui muitas horas da sua vida. Que dedicou muitas horas da sua isso vida. também pode ter sido isso, dedicou muitas horas do seu tempo, vá lá, É verdade. a deixar ficar isto com um ar muito mais digno, sem Não sem é? dúvida nenhuma. Parece, agora sim estamos num estúdio sério, num ambiente de rádio. É, não é? Não ouves nada, tens noção disso, João? Estou-te a ouvir a ti, que já é alguma coisa. Não é? Olha, isto é assim, estás-me a ouvir a mim, mas não ouves nada lá para fora. Não, lá ouves, para fora não. Lá para fora não. não ouves os meninos a jogar hóquei, Não. nem pum, pum. É verdade. Ah, só temos aqui nós os quadros, nós os cinco. Os cinco. Hoje tenho aqui o Theo. É verdade. O Theo Filipe está aqui connosco, que é o meu filhote mais novo. Está aqui. Que eu pensei assim, mas que será profissional eu ir fazer rádio com o meu filho ao colo? Mas depois também ter visto já A nossa. uma deputada a dar mama à criança em plena sala, e também um deputado não estava a dar mama, como é lógico, mas estava a dar biberon Pronto. ao seu filho, acho que era no Canadá. Eu digo, mas por que não? Olha, hoje não tenho onde deixar, vai comigo, não é, Theo? Ele diz que sim. Ele disse que sim, exatamente. Pronto. Olha, fala-nos das tuas férias já agora. Olha, as minhas férias foram boas, foram também para descansar um bocadinho. Depois fiz algumas coisas até de especial. Não nas férias. Ai! Ouvintes, peço imensa desculpa, mas tenho que pôr aqui os meus apetrechos para ler. A pessoa tem que ler, não é? Pronto. E de forma que as minhas férias foram produtivas e não produtivas. Ou seja, as não produtivas foi aquelas em que eu tive sem fazer mesmo nada. Não se produziu. Aquelas em que se fez alguma coisinha. Fui ver uns... Então, essas produziste bem-estar para ti. Pronto, ok. Também pode ser. Alguma coisa. Que engraçado. Isto faz mesmo diferença. O som, até o som é diferente. É, não é? É. Você ficas com uma voz mais bonita e tudo. Ai, obrigada. Tu também. Eu já te disse que no outro dia tinhas uma voz colocada e hoje está melhor. Ah, é? Muito obrigado. É verdade. E portanto, o que é que eu ia dizer? E depois, depois das produtivas, fui ao cinema. Ao cinema? Foste ao cinema? Fui Sozinha ou acompanhada? sozinha. Sozinha? Eu tomei uma coragem desgraçada. Agarrei em pá, mim. mas um cinema é giro, é Opa, acompanhado. pois é, então, mas eu queria ver aquele filme. E antes que aquele filme fugisse e eu não tivesse tempo a ir ver, por acaso ainda está em exibição, mas fui sozinha. Fui ver o Variações. Olha, também tenho que ir ver esse Tens filme. que ir. Tenho. Aliás, tenho que ir ver. Já foste, Rui? Não. Não. Já foste, Cristina? Não, também ainda não fui. Eu não fui, estás a ver? Mas vão, porque vale a pena.
Acho que há pessoas que dizem, faltava ali isto e aquilo. Está bem, mas também não se pode ter tudo, não é? Claro. Também tem que se ver que aquilo não é feito com o próprio, não é? Exatamente. E até porque o ator, pronto, lá está. Está aí a nossa parte, a minha parte, que eu não deu para perceber quem era o ator. Mas que ele interpretou muitíssimo bem o papel do Variações. Aliás, nem é Variações, porque ele basicamente em todo o filme é António. É. Sim. Portanto, interpretou muitíssimo bem, desde o princípio ao fim. Muito bom. E os outros atores também, mas ele gostei imenso. Mesmo a forma de cantar, ele cantou quase tudo. Mas ele não canta quase nada. Então, mas o homem canta quase tudo. Pronto. Tenho que ir ver. Está bem, fica a sugestão. Uhum. E mais? Conta-nos lá mais. Ficaste só por aí? E fui ver o concerto. Fui ao Centro Cultural de Belém, um dos dias, ver, no final de tarde, ver Sebastião Antunes. E o Esquadrilha, muito bom. Bem, vibrámos imenso. Muito bom. Eu e o meu grupinho. Muito bem. E pronto, e pouco mais também, porque sabes que as férias é mesmo para descansar, depois o resto teve-se a trabalhar e pouco mais existe. Mas pronto, fui passear, sei lá, foi tanta coisa. Olha, as minhas férias foi um mês, pois, praticamente há quem tenha sorte. um mês em Aveiro, com os meus filhos mais novos. Os mais velhos já têm a sua vida própria, e então foi com o Theo e com a Joana. Estivemos lá, aquilo é, para quem não conhece Aveiro, aquilo é uma zona muito plana, muito gira, muito engraçada. Dá para andarmos de bicicleta quilómetros e quilómetros sem nos cansarmos muito. Dá para andar de canoa, porque aquilo é uma zona, eles chamam-lhe uma zona lagunar, que tem muitas lagunas, muitas lagoas. E quando a água está em maré alta, ela às vezes até transvasa, acho que é assim que se diz, o próprio leito, e entra naqueles caminhos que a gente passa de bicicleta. Não tem perigosidade nenhuma, mas aquilo é muito giro. Aquilo ali na zona da Biorria, em Salreu, onde nós podemos andar de bicicleta e estar em contacto com toda aquela diversidade de animais que por ali habitam, desde cegonhas, a lontras, a cobras, a lagartixas, mais gaivotas, bom, montes de coisas. O Theo adorou as cegonhas, não foi, Theo? Adorou as cegonhas. Tivemos o privilégio de soltar duas cegonhas jovens que tinham vindo de um centro de reabilitação ali na zona da Serra da Estrela, e eles foram-nas deixar ali. Porquê? Porque eram duas cegonhas jovens que tiveram um acidente. Uma delas foi eletrocutada, e a outra tinha uma asa cortada, quer dizer, não era cortada completa, tinha um rasgão na asa, porque deve ter batido num cabo de alta tensão. E o que eles fizeram foi recuperaram aquelas cegonhas e depois foram-nas deixar num lugar onde existe muitas, que é ali aquela zona de Aveiro, para elas, porque acho que elas são bem aceites, mesmo não se conhecendo, não sendo pai, nem filhos, nem essas coisas, elas aceitam qualquer animal da mesma espécie. E então foi engraçado que nós, e o Theo também esteve lá, nós abrimos uma caixa, tirámos a cegonha lá de dentro, com os olhos tapados para ela não se assustar, colocámos-la no chão e depois tirámos-la a venda que estava nos olhos, e ela ficou assim muito tempo, um bocado parada, começou a mexer as pernas, começou a agitar as asas, porque ela teve muitas horas dentro da caixa. E o senhor, a pessoa que falava sobre as cegonhas, explicava-nos que aquilo era, as primeiras reações eram aquelas. E porquê? Porque como elas estiveram dentro da caixa muito tempo, até chegarem ali à zona de Aveiro, elas, a primeira coisa que fizeram foi esticar as pernas, agitar as asas, e depois começaram a andar ali a fazer um bocado de prospecção do terreno, e depois, quando estavam assim muito longe, teve que ir um voluntário
dar uma corridinha só para as assustar. Exato. E elas elas começaram a voar, batemos palmas e não sei o que. Foi muito giro. Foi muito giro. Isto foi uma das coisas que se passou. Não vou contar aqui, senão depois a Cristina já está a olhar para mim e dizer: estás-me a roubar o tempo. Oh, Cristina, tu não ligues ao que ele diz. E então, Tu não ligues ao que ele diz. não vou alongar mais, mas deixo aqui. Não, deixo o convidado aqui é o convite. coitadinho, está nervoso. Deixo aqui o convite para quem quiser ir até Aveiro, à zona de Aveiro, que vá ao site Biorria, em Salreu, Biorria. que aquilo é uma coisa espetacular. Pronto. É impressão o minha, tu resto- estás-te a vir a não sei para onde. Hã? É impressão minha, tu estás-te a vir a não sei para onde. Estou-me a virar para onde? Não, agora sim. Então eu não posso estar a falar para cima de ti, estou a falar. Mas parecia que o Para a microfone câmara. estava a desviar. Pronto. Não, sou eu que de vez em quando olho para a Cristina. Eu bem que me parecia. Falo com ela também, com Pronto. o Rui, que está aqui deste lado. Pronto. E quando falo com o Rui, tu não me ouves tão bem, se calhar. Pronto, então deve ser isso. É o que eu digo, o estúdio novo. Não Dá estas coisas. Não dá. Pronto. Está dito. Fiz umas férias maravilhosas, deu para descansar, deu isso é que foi bom. para rever textos de teatro, deu para preparar coisas para começar hoje. Em grande. Em grande. É verdade. Em grande. Por isso, para quem nos estiver a ouvir, que olha que já temos bastantes pessoas. Pois eu Temos acredito. Uma menina que é a Cristina Basílio. Não sei quem. O Joaquim Lopes, o nosso grande Joaquim. Olá, Kiko. Joaquim. O nosso grande amigo também e colaborador Ricardo Belo de Moraes. Olá, Ricardo. Também Boa está noite. a ver, boa noite. E um senhor, este senhor aparece aqui sempre, que é o Vítor Fernando Machado, não sei quem é. Ainda não Mas conheci. aparece aqui sempre, Não sei. está sempre a ver. Não sei também. quem é também, mas havemos de o conhecer um dia Havemos de o destes. conhecer um dia. Havemos de o convidar para ele nos vir visitar aqui À nossa rádio. à nossa Exatamente. rádio. A ver o Pronto. estúdio novo. É. E como temos tanta gente e estamos aqui, já agora podemos aproveitar para dizer quantos visitantes é que nós já temos. Quantos? Ui, epá. 11.000. 700. Não. 11.758, tens razão. 11.758. Não tenho aqui escrito hoje, não, falhei. E podem-nos ver Através do YouTube também. do Facebook. Não, hoje não. Hoje não temos YouTube. Não, hoje não temos. Não, Então é não. só É só Facebook e no streaming. É? Sim. Tá bom. Hoje não Pronto. temos YouTube. Sim, não temos YouTube, exatamente. Olha, antes de passarmos a primeira música, queremos destacar, se calhar, Sim, a temos rubrica aqui- da nossa querida Cristina. Pois, eu vou Queres falar nisso? Eu até queria, mas eu agora não estou lá. Não estás lá. Eu já Mas estou sou no. eu, deixa estar. Estás tu. A Cristina Brasileira. Tu olhas mais depressa do que eu. Vai falar da arte e da vida Exatamente. e do livro O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Depois depois já a gente já vê, agora vamos Exato. ouvir uma musiquinha que é para E como eu disse, e como ambientar aqui. eu disse do filme Variações foi espetacular, e por isso me lembrei, nos lembramos, não vi eu também propriamente sozinha, nos lembramos da música do António Variações, O Corpo é que Paga. não é? Então vamos E lá. agora, a primeira vez na vida, sem técnica, eu poder dizer Francisca! Olha, mas ele ouviu-me! Portanto, Francisca, se isto não der, avança! Deixa pagar,
E agora era o tempo em que eu perguntava à nossa técnica: Francisca, quanto tempo é que falta? E ela dizia 30 E ela estava segundos. ela estava-nos a dizer, Sim, eu é que estava distraída. 30 segundos. Olha, o Vítor está aqui a confirmar que são 1762 gostos e 12.391 seguidores. 12.000, já viste? 12.391 seguidores. Ai. Alguém perdeu qualquer coisa, não sei bem o quê. Quem é que perdeu? Não, alguém perdeu. Não, eu não perdi. Pois. Eu não perdi. Eu disse que cheguei. Durante as férias íamos chegar aos 11.000. Por isso é que eu estou a dizer, alguém perdeu. Pronto. Então, antes de passarmos à Cristina, vamos ter que dizer que Temos mais na ouvintes? na segunda hora vamos receber no estúdio um convidado, não é? O Rui Fonseca. É, quem é, sabes? Ora, o Rui Fonseca, eu hoje estou aqui com um problema. Pois, até eu deixa estar que eu faço tudo Opa, hoje. não é isso. Eu digo. Tu escreveste aqui que foi em 2003 o Rui licenciou-se em Gestão de Transportes pelo Instituto Superior de Transportes e muito mais para descobrir. Já lá vamos. Vamos ouvir. É que eu vou-te explicar, é que o computador está muito longe de mim. Não sei o que é que se passa aqui com o meu computador. Porque eu hoje Pois pus. está. Tá, não está. Está. Eu acho que. Está um bocadinho longe, está. Vamos ter que mudar aqui um bocadinho da logística da questão. Vamos pôr Vamos pôr aqui Cristina, o. Vamos pôr a Cristina a falar e depois entretanto. Exatamente, e já vemos isso, porque senão depois eu não consigo ler muito bem daqui. Vê-se mal. Vê-se mal, não é? Tu tens um problema de vista. Tenho que ir ao oftalmologista. Tens que ir ao oculista. Tenho que ir. E agora vamos ficar, antes de iniciarmos a nossa rubrica com a Cristina Basílio, vamos ficar com uma segunda música que é o Marco Rodrigues. Vamos ouvir uma música antes da Cristina? Vamos, é novidade. É É verdade. Mas eu acho que a Cristina já estava na hora. Era. Eu gostava de ouvir a Cristina. Não ponhas a música. Hã? Está bem. Está bem? É só porque tu estás assim a pedir com carinho, se fosse assim. Está bem, pronto. Vá lá, Elizabeth. Eu quero ouvir a Cristina que já não ouço há quase há 2 meses. É verdade. Olha, eu há E mais. ela vai falar de um tema tão bom, tão bom. E eu há mais, porque da última vez vocês estiveram aqui, sugaditos, aqui Pois foi. no outro estúdio. Sem ti. Ela trouxe chocolates e tudo. Olha, Elizabeth, eu vou-te só pedir que me dês mais Ui. retorno. Ai, meu Eu Deus. ouço-me muito mal. Eu já sei, passamos sempre por este número em que ela tenta sabotar o meu trabalho, não é? Pois, já não diz nada porque ela hoje já está tão. Mas. Ok, agora sim. Muito obrigada, muito obrigada. Sabes que agora foi o meu único momento de concentração absoluta. Muito bem, estiveste muito bem, parabéns. Estiveste muito bem. Olha, bom, já tenho a palavra, não já, João? Já. Vocês mudaram um bocadinho, fizeram bem. Eu disse à Elizabeth, olha, continuo no papel da arte, no resgate da nossa humanidade, continuamos nesse tema, mas na verdade hoje até se calhar vamos falar mais da arte e vida e dessa ligação. Oh querida, não mudei nada, foi o que tu escreveste. Não, eu disse, continua mesmo. Sim, está bem. Esses são os nossos problemas de comunicação. Não, mas ótimo. Eu ia dizer que fizeste melhor, melhoraste. A questão é, nós agora vou relembrar que nós fomos todos para férias, É passaram verdade. 2 meses, quando toda a gente se comprometeu a ler The Picture of Dorian Gray, portanto eu suponho que todos tenham lido o livro, todos nos comprometemos a ler. Portanto, quem leu, quem não leu, Cala-se. Estudasse. Não, paciência, porque eu agora vou contar a história, portanto agora já não há hipótese. Mas a última rúbrica foi toda em torno de uma frase que ele escreve no prefácio do livro O Retrato de Dorian Gray, ele, o Oscar Wilde, que é All art is quite useless, toda a arte é completamente inútil, e nós tivemos uma rúbrica inteira a falar sobre isso. Mantenho a minha opinião de que é das frases mais eloquentes e mais elogiosas em relação à arte, e expliquei aqui porquê, mas hoje vamos, e ficou prometido então que hoje falaríamos do livro The Picture of Dorian Gray, que na altura eu disse é um dos melhores exemplos de como a arte e a vida se misturam e de como nós vamos buscar ou podemos ir buscar à arte coisas absolutamente fundamentais para confrontarmos o nosso caráter e de resto isto é um romance filosófico, portanto de facto é um objeto de reflexão. O que acontece aqui, antes de entrar propriamente no livro, é que
O Oscar Wilde é, antes de mais, é importante dizer isto, é uma figura que goza nesta época de algum conforto, quer a nível académico, intelectualmente falando, quer a nível social. É um homem que está numa posição relativamente privilegiada, a sua família tem dinheiro, não está envolvido com a política, que seria de facto ainda mais vantajoso para ele, mas ele goza de algum conforto. Alguns analistas dizem que o facto de ele ter publicado este livro é talvez ele é um autor que, apesar de gozar de grande aceitação e de uma situação confortável, não tem muita coisa publicada a esta época, à época. Ou seja, ele é autor de muitas peças de teatro, escreve muito para revistas, publica muito em revistas, ele é brilhante a escrever, portanto ele é um menino querido, ele é adorado pela sociedade, pela comunidade literária, mas na verdade, na prática, ele não tem assim muita coisa publicada. E talvez porque ele gozasse desse conforto e não lhe passasse pela cabeça, com certeza, aquilo que estaria para lhe acontecer, que não vem na sequência deste livro, mas este livro depois é também utilizado em tribunal contra ele. O que acontece é que ele, e eu falei disto na rubrica passada, ele em 1890 lança na Lipkond's Monthly Magazine, que é uma revista mensal, ele lança uma história periódica que é o retrato de Dorian Gray. E a história nessa altura não é bem aceita. Há uma repulsa por parte do público, muito porque há uma homossexualidade latente entre as três personagens centrais do livro, o que é absolutamente lido nos nossos dias, acaba por ser quase irrelevante. Ou seja, há coisas muitíssimo importantes do ponto de vista filosófico no livro. E este é um pormenor, se quisermos, mas é um pormenor que para o Oscar Wilde é muito importante, principalmente numa época em que ele próprio é homossexual e o termo homossexualidade nem sequer existe, ou seja, existe uma lei que pune a sodomia com pena de prisão, uma vez que seja confirmado esse crime, portanto é crime. No fundo, aquilo que ele é, a sua orientação sexual, ele não a pode assumir e não a pode viver, porque é crime. Isso é um facto. Por isso é que alguns analistas acham que ele tem também, de certa forma, sente uma necessidade muito grande de eu quero publicar isto, eu quero avançar com esta história, eu quero publicar este livro. É quase como que eu também leio mais ou menos assim, um grito de, ele não diz abertamente ao mundo, mas está ali muito daquilo que ele quer ser e não pode na sociedade londrina vitoriana. Então, em 1891, digamos, não contente com a rejeição e o que já se levantava contra ele, há alguma repulsa já pelo nome dele em relação por causa desta história, ele publica o livro, ele decide publicar o livro. Então ele estende alguns episódios, reescreve algumas coisas e faz uma coisa inteligentíssima. De resto, ele é um homem muito inteligente, que é, ele pensa, bom, então eu vou me defender, eu vou precaver, eu vou escrever o livro, vou publicar o livro, vou levar a minha avante, no fundo, mas eu vou me precaver. Ele escreve um prefácio que quase que tem aqui o papel também de um crítico, que é ensinar o leitor, preparar o leitor para receber esta obra e quase que ensiná-lo como deve olhar para esta obra. E ele, só muito rapidamente para perceber, ele diz coisas, tenta demarcar-se e separar o homem do artista, que para ele neste caso é fundamental porque assim defende-se, não sou eu não estou aqui retratado, isto é uma obra, é um objeto artístico que eu criei. E ele diz, o artista é o criador de coisas belas, portanto, demarcando-se, o artista cria uma coisa, não tem nada a ver com a sua identidade. A vida moral do homem é assunto para o artista, mas a moralidade da arte consiste na perfeita utilização de um meio imperfeito. Ele diz, um artista não tem simpatias éticas. Uma simpatia ética no artista é um maneirismo de estilo imperdoável. Portanto, ele sempre a tentar, ele diz, não existem livros morais ou imorais. Os livros são mal escritos ou bem escritos, é tudo. Portanto, demarcando-se dos julgamentos, das moralidades, das escolhas éticas ou de... No fundo, tentando sempre isolar o objeto artístico como isto não tem nada a ver comigo enquanto ser, enquanto indivíduo, isto é o meu objeto artístico. Para o artista, o pensamento e a linguagem são instrumentos de uma arte. Portanto, toda a preparação vai no sentido de atenção, vocês devem interpretar isto como o meu objeto artístico e não uma extensão de mim enquanto Oscar Wilde.
Para o artista, o vício e a virtude são matéria de uma arte, e depois, finalmente, toda a arte é perfeitamente inútil, que é uma frase que depois ainda dá muito mais aso a críticas e por aí fora. Portanto, a partir do momento em que ele escreve este prefácio, inteligentemente demarcando-se aqui de uma posição individual, mas depois faz uma coisa muito curiosa que é, agora isso muito pior. Eles estão a mexer no meu som. Não, calma. Nós estamos aqui a fazer um teste visual ao qual eu não estou a perceber. Bom, então dizia eu que ele depois faz uma coisa muito... É interessante, paradoxal até, porque ele, por um lado, faz este prefácio e tenta defender-se, no fundo, daquilo que ele sabe que aí vem, é óbvio, não é? Porque também é quase uma atitude provocadora. Não gostaram da história? Então agora eu vou publicar um livro. Mas depois cria uma analogia entre ele e as 3 personagens centrais da história, e isso é muito interessante. O Basil Hallward, que é o pintor da história, que é o autor do retrato de Dorian Gray, que dá origem a toda a história, ele diz que o Basil Hallward é como ele se vê a ele. A personagem representa aquilo que ele, quando olha para ele, vê. E o Basil, de facto, representa os valores morais, a ética, o bom caráter, o bem, no fundo, na história. Ou seja, o Oscar Wilde olha para si e não vê um malfeitor, não vê um criminoso, não vê, portanto, a forma como ele encara a sua sexualidade é uma coisa perfeitamente natural. Ele pensa, esta é a minha natureza, eu não sou um criminoso. É a forma como ele se vê a ele, que é muito interessante. O Lord Henry é o que esta personagem é como ele diz que as pessoas o veem a ele. O Lord Henry, por oposição, é o demónio da história, ou seja, o Lord Henry é quem vem aqui corromper o Dorian Gray, representa, ele é um aristocrata hedonista, centrado nele, entregue aos prazeres da carne e aos jantares perfeitamente fúteis e àquela vida londrina sem, enfim, ele é casado, mas há aqui também nele um interesse eventualmente sexual pelo Dorian Gray. Portanto, o Lord Henry representa aqui tudo o que vai ser a corrupção do Dorian Gray. E o Dorian Gray é o que ele gostava de ser. E isto é extremamente interessante, ou seja, o Oscar Wilde tem noção de que as pessoas olham para ele como um aristocrata arrogante, que não é aristocrata sequer, mas como alguém arrogante, pedante do ponto de vista intelectual, um homem fútil, um bon vivant, e não é assim que ele se vê. E depois o Dorian Gray é quem ele gostava de ser. E isto é muito interessante, porque o Dorian Gray é uma personagem, já agora quando falar no livro vamos ver, que se liberta, que assume, que a dada altura assume uma postura de eu tenho escolha, porque o Basil vai-lhe dizendo, olha, não vás atrás das teorias do Henry, não te deixes corromper, e ele tem livre-arbítrio. Ele poderia, de facto, ter-se mantido na sua inocência e na sua pureza e escolhe assumir, não, eu vou fazer aquilo que eu vou. Tenho curiosidade, vou explorar a minha vida, vou explorar a minha sexualidade, seja o que for, e vou-me assumir. É muito engraçado o Oscar Wilde criar esta relação com as 3 personagens centrais. De resto, a simbologia das personagens é esta. O Basil Hallward, como eu estava a dizer, é o pintor, é o criador, portanto aqui quase que tem o papel de Deus na história. O Lord Henry é o corruptor, portanto é o demónio, seria o Satanás nesta história. E o Dorian Gray, Dorian é o nome de uma coluna de um templo grego do estilo dórico, que nós sabemos. Portanto, há aqui a imagem do belo e do imponente e do que suporta uma estrutura. De facto, é uma imagem forte, Dorian. Gray, que é cinzento em inglês, que encerra aqui o preto e o branco, o yin e o yang, se quisermos, ou seja, o bem e o mal, a espiritualidade e a fisicalidade, este conflito que o Dorian Gray vai viver ao longo dos 18 anos do livro. O Dorian Gray tem, ao início da história, 18 anos. Em numerologia, porque todas estas simbologias em literatura, às vezes conscientemente, outras vezes inconsciente, penso que no caso do Oscar Wilde, muito conscientemente, as coisas estão lá, as referências literárias, todas estas coisas. Em numerologia, o 18 representa um 9.
O 3 em numerologia é o mistério da Santíssima Trindade. O 9 é o mistério absoluto, é o mistério da humanidade. Significa o fim, também o fim de um ciclo e o início de outro. E é um número auge, é a totalidade do ser. E que é o que se atinge depois de ultrapassar o ego, que é interessantíssimo associar este simbolismo ao Dorian Gray, à personagem do Dorian Gray. E agora, entrando mais propriamente na história, o Dorian Gray é criado como algo, o seu retrato, como algo bonito, perfeito, muito perto da perfeição, à imagem de Deus, ou seja, ele quase que representa aqui a humanidade. Ele é criado pelo Basil, que poderia ser o Deus, o Criador, e ele é criado como algo praticamente perfeito. Mas, uma vez exposto à sociedade, ele corrompe-se, torna-se feio. Aliás, ele termina, no fim do livro, ele termina horrendo. Portanto, a vida corrompe-nos, é um bocadinho a mensagem também que ele passa aqui. E existe um conflito permanente entre o corpo físico e o corpo espiritual, dentro do Dorian Gray. Quando o livro começa, o Basil está no jardim, no seu jardim, a pintar este retrato, e o jardim é descrito, de resto eu já tinha várias vezes falado aqui que o Oscar Wilde pertence a um movimento que é o esteticismo. O jardim do Basil é descrito como o jardim do Éden. Daí haver esta associação de Basil a Deus. Ele está a criar a humanidade, está a criar o Dorian Gray no seu jardim. E o Lord Henry vem visitá-lo e eles têm uma conversa. E há aqui uma referência direta, e esta eu penso que é muito consciente, ao livro de Jó, que há uma conversa entre Deus e Satanás. E é exatamente este quadro. Há uma conversa entre Deus e Satanás em que Deus lhe diz: olha, já viste o meu servo Jó, como é dedicado, temente a mim, leal, cheio de qualidades, praticamente perfeito. E Satanás diz: sim, mas porque tu lhe deste tudo, ele é rico, tem uma vida, tem muitos filhos, tem muita família, tem uma vida muito abonada, tem tudo, tu deste-lhe tudo, tira-lhe, empresta-me para eu lhe tirar coisas. É um bocadinho, faz desta situação um bocadinho um joguete, empresta-me para eu lhe começar a tirar coisas e vamos ver se ele continua a ser tão leal, tão dedicado, tão honesto, tão íntegro. E há esta conversa, e é exatamente a conversa que o Basil tem com o Lord Henry, ou seja, o Lord Henry começa a manifestar interesse no Dorian, porque vê o seu retrato e vê que é um homem muito bonito. Há aqui, volto a dizer, acho que da parte do Lord Henry, curiosidade pelo inocente, pelo belo, pelo puro, que ele obviamente tem imediatamente vontade de corromper, de estragar, exatamente como Satanás, mas também talvez aqui um interesse sexual pelo jovem rapaz, porque da parte do Basil em relação ao Dorian Gray, há seguramente, porque ele está profundamente apaixonado pelo Dorian Gray. Tudo isto é muito subtil, está lá, é muito subtil, é nisto que depois vão pegar para atacar o Oscar Wilde, obviamente, mas está lá, está. O que acontece é que, efetivamente, o Basil tem muita resistência. Não, tu não vais corromper a única coisa bela que eu tenho na minha vida, que é a musa dele, mas efetivamente o Henry acaba por conhecer o Dorian e começa efetivamente a aliciá-lo para uma vida de prazeres, da carne, de pecados, enfim, de muito, muito mais fútil, muito longe do que era a vida do Dorian. O Dorian, como existe, eu tinha falado há pouco, o livre-arbítrio, o Basil diz-lhe: olha que vais desgraçar-te porque o Henry não é boa companhia, mas o Dorian diz: tu és enfadonho, eu gosto muito de ti, és meu amigo, mas és enfadonho, e o Henry é um homem interessantíssimo, e ele de repente, o próprio Dorian convence, porque ele não tinha ainda tomado consciência da sua beleza, do efeito que tem nos outros. As pessoas olham para ele e veem-no quase como um Adonis, como um deus grego, e ele começa a sentir esse poder e a gostar do efeito que tem nas outras pessoas. E expressa nesse momento um desejo, e é aqui que ele faz uma espécie de pacto com o diabo. Expressa um desejo, ele olha para o retrato que o Basil pintou de si próprio e de facto vê que é um retrato lindíssimo e vê-se ao espelho, digamos assim, diz: realmente eu sou muito bonito, e ele diz: é muito injusto porque o retrato vai permanecer assim, jovem, imaculado, e eu vou envelhecer.
Isto é muito injusto, eu gostava que fosse ao contrário. E naquele momento, sem que ele saiba, sem que ninguém perceba como isso de facto acontece, ou seja, daí para a frente, nos 18 anos de livro seguintes, o retrato vai envelhecer, não só vai envelhecer como no retrato vai estar espelhado o seu corpo físico e o seu corpo espiritual, vai envelhecer fisicamente, mas também todas as suas más ações, todas as suas ações corruptas, toda a sua eventual maldade para com os outros vai aparecer de alguma forma retratada no trabalho do Basil. Bom, e então ele só se apercebe disso mais tarde. Há uma altura em que ele se apaixona por uma rapariga, uma atriz, que é a Sibyl Vane. Também o nome dela vem da mitologia. Sibyl, as profetisas. Portanto, representa a palavra da sabedoria e tem um duplo sentido em inglês. Vem conforme o nome dela está escrito, são aqueles cataventos que apontam a direção. Ou seja, é a profetisa que lhe aponta uma direção, que ele não segue. Por isso, enfim, não é essa, ela poderia ter sido a salvação dele, mas não é. E também in vain, se nós quisermos foneticamente, em vão. Portanto, ela aponta-lhe uma direção em vão. Tudo isto, reparem, como não é em vão, por parte do Oscar Wilde. Ela representa a arte, ou seja, ela representa, porque é atriz, e ele próprio se refere a ela, ele diz, ela é fabulosa, ele está completamente apaixonado por ela quando o conhece, ela é diferente todas as noites, ela representa uma personagem diferente, ela é maravilhosa, ela representa a arte aqui neste livro, que é a única coisa que não é corruptível, e mesmo assim ele consegue corrompê-la. O que é que acontece? Ele está muito apaixonado por ela, promete-lhe casamento, e a Sibyl apaixona-se loucamente também por ele. Há uma noite em que ele leva o Basil e o Henry a vê-la ao teatro e ela representa muito mal. Ela é uma extraordinária atriz, tem 17 anos, é muito novinha, mas representa muito mal. E ele fica furioso e vai ao camarim falar com ela mas o que é que se passou? E ela diz-lhe, eu agora que amo verdadeiramente, conheço o amor verdadeiro, não consigo mais representar o amor ficcional. Ela está a fazer Shakespeare, é uma atriz que faz, todas as noites representa uma personagem diferente de Shakespeare, e ela diz, não consigo já fingir o amor, não consigo, nunca mais serei uma boa atriz. E ele perde todo e qualquer interesse nela. Ele diz, então não me interessas mais, porque já não tens o brilho, já não tens... É uma coisa terrível, não é? O João até fez uma cara, mas de facto é de uma crueldade muito grande. Ele diz, então não me interessas mais, não tenho qualquer interesse em ti. Bom, o que acontece é que ele deixa a Sibyl e ela suicida-se nessa noite. E esta é a primeira vez, aqui é que se dá o twist, digamos assim. Ele vem a saber do suicídio dela pelo Lord Henry no dia seguinte, e quando olha para o retrato que o Basil lhe pintou, é a primeira vez que no retrato há uma alteração. Ele até fica na dúvida, será que estou a ver bem? O retrato altera-se. Há algo na expressão dele que se começa a alterar no retrato. Começam a acontecer coisas na vida dele e o retrato vai sofrendo pequenas alterações, e aí ele percebe, não, isto é real, eu estou exatamente na mesma, eu não sinto culpa, ele não sente. Portanto, quando eu digo que é a parte física tanto quanto a parte espiritual que está representada no retrato, ele está imaculadamente na mesma, fisicamente e psicologicamente, e no retrato, mas o retrato vai-lhe espelhando, vai-lhe mostrando o lado negro, o lado feio, o lado corrupto e envelhecido dele. E então ele resolve, com muita vergonha, não é? De vergonha das suas ações, mas são ações que estão representadas à sua frente. Com muita vergonha ele esconde o retrato num quarto, tranca o quarto a 7 chaves, e a partir daqui é o segredo dele. Nem ao Basil ele conta. E agora acontecem 18 anos de livro em que o Dorian Gray basicamente vive a sua vida dedicado aos prazeres da carne, digamos assim, uma vida boémia por um lado, continua com uma vida bastante fútil, a frequentar os jantares e aquela vida londrina, enfim, que é muito vazia e é muito
de facto sem grande substância, sem se preocuparem é uma vida de facto muito fútil e sem grande consideração pelos outros. Há uma preocupação do que vão vestir, de onde vão, de com quem estão, das conversas que têm, e não passa dali. E ele tem 18 anos de vida, perfeitamente, eu não quero dizer inútil, mas profundamente fútil. Há um dia em que se cruza com o Basil em Londres, e o Basil diz-lhe: olha, eles estão afastados, porque ele obviamente continua a dar-se com o Lord Henry e a viver esta vida com a qual o Basil não concorda muito, e o Basil diz: olha, estou preocupado contigo, as pessoas falam de ti, falam nas tuas costas, e eles de facto têm uma conversa enfadonha para o Dorian não está para ouvir aquelas coisas, não lhe interessa, e diz: as pessoas falam de mim, as pessoas não me conhecem, as pessoas julgam-me e não me conhecem, e às tantas irrita-se e diz: mas queres saber mais sobre mim, tu? E leva-o para o quarto onde está o retrato e mostra-lhe o retrato que o próprio Basil pintou há 18 anos atrás. E o Basil olha para o retrato e não o reconhece, obviamente, e eles têm uma conversa tanto ou quanto desagradável. O Dorian às tantas sente-se revoltado, porque pensa que muito provavelmente é por culpa do seu amigo, não é, do Basil, que ele está naquela situação, que tem que olhar para as coisas horrendas que fez, porque aquilo está a ser representado naquele retrato que o outro pintou, e num acesso de fúria mata o Basil, esfaqueia-o. E mata o Basil. Mata-o, deixa-o fechado no quarto, procura depois um homem, que é o Alan Campbell, para que este se desfaça do corpo, para conseguir que ele faça isto, faz chantagem com ele, com alguma coisa que sabe sobre a vida dele, que nós nunca percebemos o que é, e este homem suicida-se mais tarde. Portanto, estamos aqui num crescendo de sangue nas mãos do Dorian Gray, várias pessoas que se suicidam por causa dele, o assassinato do Basil, ou seja, o Dorian está enredado em más ações, em crimes, e tudo isso vai-se manifestando no retrato, que continua a marcar a sua corrupção, digamos assim. Mais tarde há também uma outra, e estou a chegar ao fim. Bem, Elizabeth. Pai, não disse nada. Não, é só porque podia estar preocupada a pensar: oh meu Deus, a história nunca mais acaba. Vai acabar. Há uma situação que acontece pelo meio, que é o irmão da Sybil Vane, que se suicidou por causa dele, encontram num bordel, ele é marinheiro e frequenta aqueles sítios para onde o Dorian às vezes também vai, que é a sua vida dupla, digamos assim, encontram e ouve alguém chamar-lhe Príncipe Encantado, que era o que a sua irmã lhe chamava, e pensa: este foi o homem que desgraçou a vida da minha irmã, e vai atrás dele para o matar. Só que o Dorian percebe-se de quem é o rapaz e diz-lhe: olha, eu tenho 18 anos, porque ele continua, 18 anos depois, ele continua com uma aparência muito jovem. Eu não poderia ser esse homem, como deves calcular, eu sou jovem. E ele diz que realmente não pode ser este. Bom, então não é ele. Há uma prostituta que diz a este rapaz: olha, é ele, é o Dorian Gray. Ele fez um pacto, diz ela, porque é o que se especula em torno dele, fez um pacto com o diabo. Ele não envelhece, ninguém sabe porquê, mas é o Dorian Gray que tu procuras. Então o que acontece? O Dorian Gray está com os amigos a fazer uma caçada e matam acidentalmente, estão a disparar para uma lebre e matam o que eles acham que é um caseiro, que é outra coisa que é retratada aqui no livro, que eles não dão importância nenhuma, que vão pagar, matámos uma pessoa, passar um cheque, que desagradável, vamos passar um cheque à família, mas às tantas percebe-se que é o James Vane que andava a rondar a casa porque queria assassinar o Dorian Gray. E então, mais um crime, mais sangue nas mãos do Dorian Gray. O Dorian Gray está à beira da loucura, ou seja, ele começa, apesar das coisas ao longo dos tempos não lhe terem pesado, ele está numa fase de vida em que diz várias vezes ao Lord Henry: olha, eu quero ser bom, eu quero ser melhor, eu quero me redimir. E vai para casa e pensa: há uma maneira de eu limpar isto tudo, que é: vou destruir o retrato. Se eu destruir o retrato, que está na origem da minha ruína, digamos assim, eu limpo todo o meu passado e posso começar de novo. E num excesso de fúria esfaqueia o retrato no coração. Ouve-se um grito na casa, os criados vêm ao quarto e olham para o retrato, abrem a porta, olham para o retrato, e é o retrato de Dorian Gray jovem, tal como o Basil o pintou, e o Dorian Gray está no chão. Eles nem sequer o reconhecem, porque está um homem velho, seco, horroroso, asqueroso no chão, morto, a esvair sem sangue, que eles reconhecem pelas roupas e pelas joias e percebem que é o Dorian Gray. E o livro termina assim.
E agora, fazendo aqui um apanhado de todas estas situações, costuma-se dizer que aquilo que nós retiramos da literatura é aquilo que nós levamos para a literatura. Perdeste o fim do livro, João. Não era suposto. Mas olha, ele morre. Eu estava tão atenta a ti Ele morre. que eu nem não deste para entrar. Mas de facto ele tem aqui uma série de referências literárias importantíssimas, inclusivamente até, num certo sentido, uma referência ao Frankenstein, que é o pegar em algo inocente e belo e corrompê-lo. Há outras referências literárias à Tempestade do Shakespeare, do Caliban, e que ele no prefácio, aliás, fala disso. Mas essencialmente há aqui uma mensagem, para além de toda esta simbologia, todo este, se calhar também este desejo do Oscar Wilde se assumir, enfim, ele não se pode assumir, não pode assumir a sua orientação sexual, como já vimos aqui, mas de tentar de dar aqui a imagem que ele tem de si próprio, quase de se tentar limpar. E é muito, eu acho que há muito eu não vou dizer autobiográfico aqui, mas há muito da essência do próprio Oscar Wilde neste livro, e é muito interessante. E há aqui eu a fazer pesquisa, depois eu reli o livro agora muito recentemente, portanto ele está muito fresco na minha cabeça, mas a fazer pesquisa descobri uma coisa que não sabia. Existe um síndrome, que é o síndrome Dorian Gray. Por acaso eu acho que já tinha ouvido falar, mas nunca prestei atenção. Que claro, que ou seja, é uma coisa que eu agora vou dizer o que é, vocês claro que sabem, são aquelas pessoas que não aceitam. Eu vou confessar, eu sofro do síndrome de Dorian Gray. Não sabias? Não sabia. Eu sabia. Sabia. Que é aquelas pessoas que não aceitam o envelhecimento, ou seja, que lidam mal, não é uma coisa muito aguda em mim, mas que não gostam, olham ao espelho, ai, ontem não estava, estou diferente. Ou seja, há uma recusa, isto num nível mais agudo, mais avançado, uma recusa do seu próprio envelhecimento, o passar do tempo, há uma má gestão, não é, do envelhecimento. E há muita gente que sofre deste síndrome. Isto levado um bocadinho mais à frente é uma coisa, e se calhar se nos transpusermos para o tempo, para a era que vivemos agora, é uma coisa para a qual somos muito empurrados, que é a juventude. Ou seja, enquanto somos jovens somos produtivos, enquanto somos belos somos apelativos, e a nossa sociedade privilegia muito a juventude e apoia, que eu acho maravilhoso, mas descarta muito aquilo que poderia aproveitar, que seria muito inteligente aproveitar, da experiência de vida, da maturidade, do conhecimento, do que é o envelhecimento, o amadurecimento humano, que no fundo nós tentamos, se calhar, ir-nos melhorando enquanto pessoas, tornando-nos seres melhores. Portanto, no fundo nós estamos a fazer um caminho de ascendência e a sociedade trata-nos como se nós estivéssemos a fazer um caminho de descendência. Portanto, e parece-me a mim que a retirar deste livro é muito obviamente que nós vivemos este conflito entre o físico e o espiritual, todos nós, procuramos, e é muito difícil este equilíbrio entre, obviamente que nos damos e que gostamos dos prazeres físicos, dos prazeres da carne, digamos assim, mas a questão é, e nesta personagem há aqui um desequilíbrio tremendo, não é? A questão é encontrar este equilíbrio e encontrar uma forma saudável de crescimento humano e de convivência. E aqui a juventude e a frescura o desejo de ser sublime para sempre, ou que está mal associado, porque o sublime aqui está associado às coisas fúteis, ao lado da beleza e da juventude física, que é algo que tem que ser encarado como efêmero, passageiro. E no fundo eu acho que a grande mensagem, e por isso é que acho que este livro é se calhar dos melhores,
exemplos de mistura da vida com a arte, é que ele, através da arte, através deste retrato, através deste criador que é um pintor, ele dá-nos um retrato da nossa humanidade, daquela sociedade, da sociedade londrina vitoriana, sim, mas que não é muito diferente da que vivemos hoje em dia, daquilo que vivemos estamos hoje a falar em em dia. 1800, 1800, mas estamos a falar de uma sociedade ao nível aristocrático muito fútil, muito concentrada nas coisas nos mexericos de sociedade, no que vou levar vestido ao jantar da duquesa não sei quantas. Se houvesse revistas nessa altura seriam as cor-de-rosa, correto? Exatamente, e era a par disto, a questão é que a par disto haviam braços literários muito... Por acaso em 1800 não se fez assim em Londres, tirando o Oscar Wilde, que era efetivamente um gênio literário, não foi um boom mas havia uma vida literária, havia uma vida intelectual muitíssimo válida, a par, o que hoje em dia se calhar é mais sofrível até, mas de facto este exacerbar do superficial, do belo vazio, porque o belo do Oscar Wilde e do esteticismo e destes artistas não é um belo vazio, é um belo artístico, é um belo cheio de significado. De resto, este livro está cheíssimo de referências literárias, de simbolismo, ou seja, alguém culto que leia este livro vai beber aqui imensa coisa, e mesmo que não seja culto, passa a ser e passa a beber, e se não perceber tudo, percebe um terço, mas olha, eu gostei. Mas tem seguramente muita coisa a beber neste livro. Portanto, ele é... O que é que acontece ao Oscar Wilde? Agora só a título de curiosidade, eu acho que as pessoas sabem, mas o que é que lhe acontece? Este livro não é a desgraça dele, efetivamente. A desgraça dele é que, um bocadinho à semelhança do que acontece no livro, ele apaixona-se por um rapaz novo, cujo pai é uma pessoa muito influente do ponto de vista político, portanto é ele que no fundo lhe cria as armadilhas e que faz com que ele depois seja acusado de sodomia e vá a tribunal e seja condenado a 2 anos de trabalhos forçados. Portanto, o Oscar Wilde é condenado a 2 anos de trabalhos forçados porque é homossexual. Ou seja, não é um crime, não é? Hoje em dia ainda é crime em alguns países e ainda dá prisão e pena de morte, que é, enfim, muito infeliz que ainda assim seja, mas... E aqui começa a ruína dele, e inclusivamente eles vão buscar alguns trechos deste livro para usar contra ele em tribunal, que é uma coisa absolutamente absurda. E o crime é tão grave nesta sociedade londrina vitoriana que ele o nome dele é amaldiçoado. Portanto, ele, enquanto autor, é completamente posto de parte e começa aqui a sua ruína. Mais tarde ele adoece e vem a morrer na miséria. Portanto, estamos a falar de um homem muito perto do genial, um autor brilhante que eu acho que está muito autorretratado aqui nesta história, mas essencialmente que nos dá uma grande lição, que é uma excelente reflexão filosófica e que nos dá uma grande lição sobre a vida. E pronto, e agora me calo, mais não digo. Olha, estavas a dizer que quando eu cheguei que tinha perdido. Perdeste o fim do livro? Não, eu não perdi, foi de propósito. Eu quero ler o livro. Ok. Eu quero ler o livro. Então, mas ouve, João, eu sou suspeita, obviamente, mas eu já tinha dito isso aqui, ler o livro é uma experiência porque ele escreve muitíssimo bem. Ou seja, a história é o que eu contei aqui, não é nada de extraordinário. E aliás é tão falada que as pessoas sabem perfeitamente o que é a história, mas ler o livro é uma experiência porque ele escreve bem, apesar de ser relativamente ilustrativo, não é maçador, não é cansativo, é de facto descreve de uma maneira bela. É daqueles tipos de livros que a gente se sente lá dentro da história. Completamente. Esse é que eu gosto. Completamente. Esse é que eu gosto. Aconselho. Só pela Cristina. Olha, e eu só não diria que foi brilhante esta tua crónica, mas sabes quem é que também diz? É o Conrad Harvey. Conheces? Conheço, muito Ele bem. diz brilhante. Claro. Há aqui uma particularidade que é, ele é americano, portanto ele não percebeu uma palavra. Por isso é que ele disse
Brilhante. Quero Não, brilhar. não, mas foi o tom. Não, ele está a aprender português, efetivamente. então tá. Vai viver para Portugal daqui a muito pouco tempo e está a aprender português, mas não percebe. Ele acha que percebe, mas não percebe. Portanto, mas o esforço é de louvar e obrigada. Conrad. Obrigado, Conrad. Conrad, Já entretanto, vamos falar também a Eugénia Dias. Diz aqui boa noite a todos. Vejo que estão bem acompanhados por essa linda criança que é o Theo. É o meu Um beijinho grande. Ana Patrícia Lopes, olá Beta, beijinho. Olá, Patrícia. Depois boa o noite. Jorge Ventura Santos, Olá, como, Jorge. deve pensar que nós já estamos a esta hora, e é verdade, com fome, põe-nos aqui Ai, meu Deus, o que é que uma ele vai- comida assim tipo fast food. Batatas fritas com hambúrgueres. Pode ser. Pois já vai. A Maria Goretti Ramalho também, como não Maria podia Goretti. deixar de ser. Olá, boa noite, boa emissão, noite. beijinhos a todos. A Fátima Branco deseja-nos também boa noite e um bom programa. E depois temos o Conrad que disse brilhante. Escreveu em português, extraordinário. Cristina, Não, espetáculo. por acaso não. Escrevi em inglês. Pronto. Se não era um esforço ainda. Não, escreveu em inglês. Escreveu que. Esta ainda consigo traduzir, algumas que já não ia conseguir. Bom, Pronto. antes de que terminarmos aqui a nossa rúbrica com a nossa maravilhosa Cristina Basílio, e antes de iniciarmos a nossa entrevista com não menos maravilhoso nosso convidado Rui Fonseca, não perdi, não. Olha, mas antes Sim. queria só dar aqui um apontamentozinho, Diz-me. que é no Teatro Ibérico vai estar Num Vale do Aqui, uma performance de dança contemporânea de Daniel Matos, 27 e 28 de setembro às 21h30 e 29 de setembro às 18h. Com apresentação no Teatro Ibérico em Lisboa, é uma produção da CAMA, Associação Cultural. Pronto, fica aqui a dica. Olha. Para quem quiser, já sabe, dança contemporânea para toda a gente. Está bem? Para toda a gente, sim, Pronto, exatamente. então agora podes continuar com a tua musiquinha. Antes de Exatamente, vamos então ouvir. ouvir. Marco Rodrigues, por ti. Por ti eu dava a volta ao mundo. Por ti não me importa vir em segundo. Ai, por ti eu seria de uma só. Mas por enquanto eu canto a uma só voz. Por ti minha alma fica nua. Por ti dei voltas e voltas pela rua. Ai, por ti eu até daria um nó. Mas por enquanto eu canto a uma só voz. Ai, meu amor, tu diz-me porquê que eu ando farto de me perguntar. Porque é que no fundo renegas de vez que por ti eu traria a lua só para te dar. Ai, meu amor, tu diz-me porquê que eu ando farto de me perguntar. Porque é que no fundo renegas
Deus se fez, que por ti eu traria a lua. Se é minha por ser tua, por ti eu trazia a lua só para te dar. Por ti eu trazia a lua só para te dar. E já estamos na segunda hora, João Pinho. É verdade, já estamos na segunda hora. Completamente. E pronto, vamos então começar a nossa rúbrica de A Conversa com Rui Fonseca. Rui Fonseca. Boa noite, Rui. Boa noite. Estás bom? Estou bem. Estás com bom aspecto, pá. Ok. Não sei se é que temos mais luz aqui no estúdio, mas estás com bom aspecto. Olha, eu por acaso Estúdio até novo, acho que até não temos tanto. Acho que até não temos tanta luz. Para mim está ótimo. Não. Tens? Está bem. Está caladinho. Não, a sério, não estou a brincar, agora estou a falar a sério. Para mim não está tanta luz como estava antigamente. Tem muito Tem? mais luz. Tem muito Olha, mais. vê lá, mas Tem, eu- tem mais uma. Tínhamos só duas, agora temos 3 lâmpadas. Então se calhar é por causa de estarmos mais Não, já te isolados. disse que tens que ir ao oftalmologista. Eu Tá estou-te bem, farto de eu dizer, tu não queres querer. Está bem, querido, eu vou para a semana, já vou, está bem? Está bem, está bem. Então vamos começar a nossa rúbrica à conversa com fazendo algumas perguntas, Rui. Mas é. Estás à vontade? Estás à vontade? Acho que sim. Estás? Sim. Não sei, Agora não sei já o que é que vocês prepararam. Ui. Não é nada Não especial. queres? Não é nada especial. Diz lá, joga aí. Posso aí. começar? Elizabeth. Eu Podes gosto tanto começar desta tu. pergunta. Quem é o Rui no seu dia-a-dia? No meu dia a dia sou uma pessoa muito apressada. Ah, é? Ando sempre de um lado para o outro. Arranjam-me sempre qualquer coisa para fazer. Há sempre qualquer coisa à última hora que é preciso fazer. Por mais que eu faça um planeamento, faça o trabalho de casa, amanhã vou fazer isto. Sempre qualquer coisa que altera e tenho de andar sempre a correr. Está bem. Está contente com a resposta? E vamos ver. Então diz-me, em 1997 concluís o curso de formação de oficiais. Que tipo de patente é que ostentaste? Ora bem, se calhar tenho que fazer aí um pequeno reparo na pessoa, uma pessoa muito especial que eu pedi o favor de escrever qualquer coisa sobre mim. Eu acho que é um bocado enviesado eu escrever algo sobre mim. Será que alguém me pode escrever? Pronto, a pessoa escreveu isso, foi basear-se um bocado em algumas coisas que eu tenho no meu currículo e depois não fez a ligação. Isso tem a ver com uma coisa muito simples. Eu frequentei durante 8 anos da minha vida o Colégio Militar. Portanto, nós quando saímos do Colégio Militar temos lá preparação militar e saímos com uma equivalência a metade do curso de formação de oficiais. Ok. Portanto, Não tem a ver saíste de lá isso. com nenhuma patente? Não saí de lá com nenhuma patente. Está bem, eu não sabia. E como ela como aquilo que eu recebi sobre ti era isso, eu sei, deixa cá ver se ele saiu como capitão, coronel. Agora assim. Então há mais surpresas, porque eu não vi o que é que ela escreveu. Não, há mais surpresa. Ui. Há mais surpresa. Nem imaginas. Eu se calhar tu quando a encontrares vais-lhe bater. Isso é outra coisa. Mas Quem isso é que mandou? Dizeres Quem é que mandou isto? dizeres isto? Que eles fizeram-me uma pergunta que me deixou ficar assim todo vermelho. Bom, Ok. Eu tenho uma curiosidade. Sim. Posso satisfazê-la? Eu estou em vossa casa, portanto. Ora, sabemos que és um apaixonado de comboios, mas adoras viajar de carro. Explica-nos isso. Eu não Como adoro isso? viajar de carro. Eu necessito de viajar de carro. É diferente. Porque se pudesses viajar de comboio... Pá, a resposta a isso eu posso dá-la em 3 tempos. Não, Ora, pode bom. nem mais, não te preocupes. Nos anos 70 e 80 nós tínhamos perto de 6.000 km de ferrovia no nosso país, agora só temos 3.500. Portanto, infelizmente, por Pois muito é. que eu gosto de andar de comboio, Não podias há andar- muitos sítios em que há cada vez menos sítios onde eu posso ir de comboio que preciso de outros meios de transporte, nomeadamente o automóvel. O automóvel. E motas, já pensaste nisso? Não, por acaso não. Não sei porque tens cara de quem gosta de motas. Não é assim uma paixão, mas... Vês, como eu sabia. É, pá, vê lá como é que tu viste isso, pá? Tu é que dizes que eu preciso ir ao oftalmologista, é mentira.
Está bem, pronto, tu é que sabes. Olha, entretanto, se calhar esta pergunta já não vai ser tão bem feita como a anterior, não é a anterior dela, mas a minha anterior, porque eu pensava que tu tinhas sido militar. Ia-te fazer a pergunta, como é que um militar chega a um curso de uma licenciatura, neste caso, em gestão de transportes? Olha, eu respondo à mesma essa pergunta. Não fui um militar, mas fui um pretenso militar, portanto eu quando saí do colégio militar tinha, de facto, nas minhas ambições profissionais, seguir a carreira militar, tanto que cheguei a estar inscrito na Escola Naval, mas são aquelas coisas da vida. Chumbei no exame médico aos olhos e, portanto, foi isso que me impediu de seguir esse caminho. Portanto, segui outro caminho. Acabei por um dia descobrir que havia um curso sobre gestão de empresas de logística e transportes e isso apelou. Sei lá, talvez se calhar um bocado seguindo o tal gosto que já vinha de trás dos comboios, tinha a potência também para a área naval, perfeitamente. Portanto, acabou por ser assim. Essa tua paixão por comboios leva a tu seres colecionador, não é? Sim, também. E isso também vem do teu avô? Sim. Aliás, o meu avô alimentava claramente esta situação, porque, quer dizer, não me pergunto exatamente o que é, mas, de facto, as paixões acabam por ser um bocado assim, não é? A gente não sabe bem o que é que vê naquilo, mas há qualquer coisa de esteticamente belo em ver uma máquina enorme, um monte de tecnologia com 400, 500, 600 toneladas ou muito mais, a percorrer duas fitas fininhas de aço. Há qualquer coisa de facto poético nisto, se pode dizer. E de facto, quando eu era muito novo, tipo 6, 7, 8 anos, eu de vez em quando pedia ao meu avô, vamos ali a Santa Apolónia e ver os comboios. E ele fazia-me essa vontade e, portanto, ele foi alimentando este bichinho. Havia uma música que era ir ver os aviões, não é? Exatamente, dizer que vir ver os aviões. Está bem. Olha, passaste o primeiro teste e, como tal, vais ter direito a uma surpresa. Exatamente. Não é? Ou uma escolha musical. Uma escolha musical que foi enviado por ti, que é o Vitorino, com a Queda do Império. Está bem? Ouve com atenção, que é para ti. Então, só um bocadinho, vamos então ouvir.
Muito. Já viste? Muito não, bonita. Essas Muito palmas bonita são esta... também para a nossa técnica. É? Nossa técnica Francisca Andrade, um beijinho! Francisca Andrade, a nossa Limpa Fundos, ali do nosso aquário. Eu tenho que lhe escrever isso que ela ainda não ouviu, pá. Limpa fundos. Limpa Fundos, ali do nosso aquário. Estou aqui eu agora também a olhar para o outro aquário. Vejo aqui mais umas mensagenzinhas. Temos aqui a Paula Garcias. Olá, continuam Paulinha. com um programa top. Beijinhos, minha querida Elizabeth. Beijinhos também ao João. O Júlio Machado, meu grande amigo Júlio Machado. Boa noite. Boa noite, João. Tem um colega de rádio novo. Um beijo para ele e um abraço para ti. Beijo às meninas. Epá, isto é... Rui, você vai ser nosso colega e não sabia? Não, era para o teu. Ai, o Telzinho, pois é, pequenino. verdade. Pois. Telzinho. É o teu pequenino. Pronto, e para já temos entretanto também a Ana Cristina Galianos que nos está a ver. Ana Cristina, boa noite. Boa noite, Ana Cristina. Obrigado por estar aí desse lado e obrigado por nos acompanhar também nestas 2 horas de programa À Conversa Com. E A Conversa Com continua, não é? Continua sim, senhora. Com o nosso Rui Fonseca. E esta é para mim. Esta é... É a tua vez. Sei que gostas de filmes de ficção científica. Leste todas as obras de Tolkien e és fã dos Monty Python. Onde é que entra aqui a recriação histórica? Olha, a recriação histórica, então, por exemplo, em Monty Python. Tens o Monty Python em Busca do Santo Graal, que é um filme que vai buscar alguns bons recriadores ingleses como figurantes, por exemplo. E todo aquele rebuscar do ideal medieval, do cavaleiro medieval. O filme tem um bocadinho disso. É? Sem dúvida. Tá bom. Muito bem. Sim, senhora. Mas, diz. Não, continua. Não, eu ia te dizer que tu tens, porque por acaso fizeste uma pergunta, quando eu te questionei qual era as 2 músicas que tu gostavas de ouvir, o que o Rui disse logo, não pode ser Metallica, não pode ser Metallica. E eu pensei logo, ele quer ouvir espadas a bater umas nas outras, e não sei, nas armaduras e... Estou a perceber. Não é? É uma associação. É uma associação. Ou heavy metal. Olha, eu acho que a Elizabeth tem aqui uma pergunta muito pequenina, mas com muita substância para te fazer. Tem sim, senhora. E então é nada mais, nada menos do que fala-nos da Associação Armas da História. Realmente é uma pergunta pequenina, mas isso realmente dá tanto E dá para... Pronto, exatamente. O objetivo é esse. É assim, fazer assim uma apresentação curta. A Associação Armas da História é uma associação que está constituída como uma associação de colecionadores de armas, mas é muito mais que isso, porque o interesse não é só as armas. As armas têm a ver com um interesse parcial na história da humanidade, na história de Portugal em particular, mas vemos que o ser humano tem muito mais armas para além daquelas armas que servem para fazer coisas tristes, como a guerra. Há muito mais armas. A arte, a música, a escrita, portanto, tudo aquilo que é produzido pelo ser humano é uma arma. Havia alguém que dizia que a cantiga é uma arma. Ora bem. Exatamente. Aquela velha máxima de caneta é mais forte que a espada, pen is mightier than the sword. Portanto, tem um bocado a ver com essa filosofia de as armas da história. Portanto, nós somos um grupo de pessoas interessados na história, concretamente na história de Portugal, ou do território português, porque dentro da associação temos pessoas interessadas em coisas tão diversas como a Primeira Grande Guerra e o Império Romano. E pelo meio, a mítica época medieval. Não queres falar mais sobre a vossa associação? Ponham mais perguntas. Aproveita. Não. Aproveita para falar da associação, porque as outras a seguir, também tem algumas a ver com a associação, mas são mais tuas. É assim, a associação faz um grande... tem 27 anos de existência, faz um grande papel em convergir pessoas de diferentes idades, diferentes regiões do país, em torno de
procurar entender o melhor que se possa os nossos antepassados. É isso que nos move, é entender os homens que viveram antes de nós, como é que eles viviam, o que é que eles sentiam, que dificuldades é que eles passavam, porque é muito fácil, à luz dos bons tempos que nós temos, porque de facto vivemos em tempos em que temos tecnologia que nos permite fazer tudo aquilo que a gente sabe que nós podemos fazer, mas às vezes caímos um bocado na arrogância, estou a falar genericamente, caímos um bocado na arrogância de julgar os nossos antepassados por coisas que hoje parecem-nos tão mesquinhas, mas às vezes não é assim tão simples, não podemos mesmo olhar para eles à luz daquilo que nós temos agora. Temos é de ver, sim, que o que temos agora, temos, porque eles passaram por lá, pelos degraus dessa escada, e que nós estamos já a subir essa escada e nem sequer sabemos, como seres humanos, nem sequer sabemos os degraus que vêm por aí, ou tentamos vislumbrar aqueles degraus que vêm por aí. Portanto, é um bocado o saber de facto de onde é que nós viemos, como é que nós subimos esses degraus e para onde é que vamos continuar. Olha, e quem vos quiser visitar ou entrar em contacto com vocês, como é que pode fazer? Bom, entrar em contacto connosco, temos o link, o mail da associação, que é mail@dahistoria.pt, onde nos podem encontrar. Normalmente a nossa associação costuma ser chamada para fazer animações de espaços históricos ou de feiras medievais, portanto há por aí muita feira medieval. Está muito em voga agora. Sim, já há uns aninhos que sim. Eu acho que há mais feiras medievais agora em Portugal do que na época medieval. Acho. Não os contei, mas acho é verdade. Que é um bocado assim. Mas em algumas delas nós somos convidados a participar, e no meio do entretenimento, porque muitas desses eventos são vistos e são feitos para dar algum entretenimento às pessoas. Nós também tentamos dar um outro aspecto que acho que é importante para um evento que procura recriar algo que já se passou, mas um arzinho mais pedagógico, para as pessoas saírem dali da feira sem ser só com o hidromel, com a cerveja artesanal ou com o pãozinho com chouriço, mas para saírem com mais qualquer coisa da mente, porque nem só de pão vive o homem. Exatamente. Diz-me uma coisa, que tipo de recriações é que vocês fazem? É-vos pedido, sei lá, uma data, entre a data X ou do século X e o século Y, é-vos pedido, são vocês que propõem, tem a ver com o local para onde vos é pedido, sei lá, vamos falar, alguém em Leiria que queira recriar ali no Castelo de Leiria. Vocês recriam ali algo relativamente ao Castelo de Leiria, algumas coisas que possam ter ali acontecido, ou é pedido, ou eles dizem, a gente quer isto, isto e isto? Há as duas coisas. Há as duas coisas. Há situações em que são muito específicas, e até mesmo o próprio município que pretende e sabe perfeitamente e concisamente aquilo que pretende. Há outros que não, que apenas querem explorar não uma reconstituição ou uma recriação, mas talvez apenas uma evocação de uma determinada época. Pode ter ou haver património edificado nesse município, nesse lugar ou não, mas é feita de facto esse pedido, e por vezes nós próprios analisamos, vamos ver o que é que existiu aqui antes. Portanto, nós próprios temos esse trabalho de ir fazer alguma investigação, ir procurar saber coisas sobre aquele lugar e ver que ligação é que pode haver ali. De qualquer maneiras, é sempre, qualquer lugar em Portugal já passou. Por qualquer uma das épocas, portanto é sempre... Esta pergunta tem um bocado a ver, não está aqui enquadrada, mas deixa... Eu quando era miúdo, quando andava na escola, os meus professores diziam que as armas que pesavam, 40 quilos, 20 quilos, que eram preciso ser homens muito fortes para pegar naquelas armas. Isso é verdade? Ora bem, é mito. É mito? É mito. Mitos que... o mito mais recorrente de todos é o peso da espada de Dom Afonso Henriques. E esses mitos, obviamente, que servem apenas para enaltecermos e
e não saírem da nossa memória certas pessoas que foram importantes ou fulcrais da nossa história. Mas pronto, chegou aí a esse ponto. A verdade histórica, o facto histórico, às vezes é mais simples. A verdade às vezes é mais simples e acaba também por nos deslumbrar com isso. E comecemos por pensar o seguinte: imaginem o que é ter numa mão algo que pesa 40 quilos. Ninguém consegue. Pois não. Muito menos com aquele tamanho, comprido e não sei quanto. Exatamente. Ora bom, agora, uma coisa que não mudou na história da robustez e da força que o ser humano consegue, apesar da sua estatura, isso sim mudou, a força e resistência do corpo humano não. Só para terem um exemplo, um soldado de uma força especial, uma patrulha de longo raio de ação, por exemplo, dos comandos, leva à volta de pelo menos 40 kg de equipamento no seu corpinho. Tudo ali bem distribuído entre cabeça, um legionário romano acabava por, em marcha, levar praticamente o mesmo tipo de peso, sim, da mesma ordem de grandeza. Um cavaleiro medieval também, cerca de 30, 35 kg, 40 de equipamento. Levava e o cavalo também, não é? E o cavalo depois em cima, exatamente. O cavalo, para além dos 30 e tal quilos, levava também com mais o cavaleiro. Mais o cavaleiro e mais... Coitados. Sim. Muito sofriam os cavalos. Portanto, mas aqui vemos que, no fundo, não obstante todas as mudanças em termos de saúde e alimentação ao longo de 2000 anos de história, a capacidade de carga do ser humano acabou por ser sempre a mesma. Qual é que é o segredo disto? Uma pergunta que as pessoas fazem sempre muito nas feiras medievais quando olham para aqueles arneses reluzentes, portanto arnês vulgar armadura, aquelas armaduras reluzentes, todas completas, cheias de aço. Como é que eles podiam e não sei quantos? É muito simples. Todos nós temos, muitos de nós que vamos ao ginásio, se calhar nas 2 primeiras semanas algum exercício custa um bocadinho, mas depois já começa a ser fácil, então passamos para um nível de dificuldade maior. Ora bom, não podemos esquecer que, falando de legionários romanos ou de cavaleiros medievais, a vida deles era uma vida militar, portanto era uma vida de treino diário. Só faziam aquilo. Exatamente. Portanto, isso permite-nos conceber e perceber facilmente que é fácil para eles vestir aquilo tudo, aqueles 40 kg de equipamento, em cima do corpinho e andar ali durante algumas horas com aquilo em cima do corpo. Nada mais do que treino. Podemos dizer que eles eram os heróis. Isto também, não só, mas também. E isto para que ela já se está a rir porque ela já sabe o que é. É que eram os heróis do mar. Nós vamos ouvir com o inventor. Exatamente. Vamos então ouvir.
Portugal. Para que se saiba, no fim de contas, quem é português. As armas. Então, pá. Não sabe o segredo, as armas. O vento sopra, o barco tem medo, as armas. E o capitão não sabe o segredo, as armas. O vento sopra, o barco tem medo, as armas. Bem, eu já estou aqui a abrir o microfone da Cristina, que não era... As armas, o capitão não sabe o segredo. As armas, O vento sopra, o barco tem... O barco tem medo. Tem medo. O barco é que tem medo. Não devia ter, né? Pode não é. Olha, Não, é que ela estava a dizer que eu não conseguia cantar. Eu, sim, posso não ter grande voz, mas canto. Sou eu e a Cristina. a Cristina não cantou porque não tinha o microfone aberto, Não, não a cantava. Cristina está de babysitter agora. Bom, vamos só fazer aqui uma rondazinha para a pelo semana nosso a mais, a gente Facebook. canta outra coisa. Sim, para a semana a mais. Não, daqui a bocado vais cantar assim, aquela da Simone. Mas pronto. Ai não, isso é para a nossa guida. É? Está bem. O Ricardo Belo de Moraes continua a ver-nos. Oh Ricardo, não fujas, a gente só canta um bocadinho, E está bem? a Natália Cardoso, se calhar já fugiu. A Natália Cardoso. Olá, equipa, bem-vindos, beijos. Obrigado, Beijos, Natália, Natália. obrigado, e Ricardo, toda a gente que nos está a acompanhar. Não fujas também, Natália, que a gente Sim, só não canta um fujas, não bocadinho. fujas, não fujas. Nós temos aqui umas belas perguntas para fazer Ui. ao nosso convidado. Pois temos. E a próxima vai ser Eu já estou a suar. Também eu. Rui. Eu sei que uma das tuas viagens que tu gostavas de fazer era à Escócia. Epá, como é que tu sabes dessas coisas? Verdade ou mentira? É verdade, sem dúvida alguma. Diz-me uma coisa. Gostavas de ir à Escócia numa réplica de uma nau sextencista Tão lindo que ele está. representativa da carreira das Índias? Isso era um anacronismo muito interessante. Hã? Isso era um anacronismo muito interessante, sem dúvida alguma. Epá, eles foram muito mais longe. Era giro. Qual foram? Eles foram muito mais longe. Mais longe. Aliás, daqui para a Inglaterra, até à Escócia, era capaz de demorar um mesito. Nem tanto, 2 ou 3 semanitas. Enquanto que para a Índia demoravam 6 meses. Portanto, Tu, quando fosses para a Escócia, depois vestias aquelas saias que é os esquilos. Não digas saias. Eu arranjo um amigo meu que é escocês, de Edinburgh, e ele faz-te a folha. Aquilo não é saia? Não. Não, então. Kilt. Ok. Olha, deixa-me só fazer um Podíamos parênteses. chamar outra coisa qualquer. Eu fiz a viagem de comboio pela Escócia inteira. De comboio, não é? E é maravilhosa. Acredito que sim. Foi há muito tempo, tinha 20 anos nessa altura, mas lembro-me então perfeitamente. Foi há 5 anos. Exato, é isso mesmo. Mas lembro-me perfeitamente, porque é montanhas e vales, muito verde, lagos. É lindíssimo fazer a viagem de comboio. Eu que nunca tive esse fascínio. Não passaste no Loch Ness? Passei perto, estive num lago que era o Loch Ocean. Não estive no Ness, estive no Loch Ocean. Não viste então o monstro? Não vi o monstro, mas e vou-te dizer, achei o povo escocês super hospitaleiro, porque eles têm aquele ar de vikings grandões e, não é? Um bocado. E há zonas a norte. Aquelas barbas grandes. Aquele ar, sim, há zonas a norte. A zona em que eu estive mais a norte foi Aberdeen. E em todas as portas de bares e restaurantes há segurança e na altura aquilo meteu-nos
fizemos confusão, perguntámos porque é uma zona onde há muito dinheiro, acho que há muito petróleo, há muito dinheiro e as pessoas bebem muito e há muitas brigas nos bares e há segurança em tudo o que é restauração tem uns gigantes à porta a fazer segurança. Mas tirando isso, que é um bocado assustador chegar a uma cidade e ver... Mas de Kilders? Não. Esses não usam. Não, mas depois estive em Edimburgo na altura do Festival do Fringe, que é um festival de teatro, que é uma montra, um festival para todo o mundo, que é uma coisa maravilhosa, porque está tudo a acontecer na rua, espetáculos de teatro em todas as salas, a pessoa tem um jornal, são 2 da tarde, que tem 3 ou 4 espetáculos para ver, é maravilhoso. E é um país lindíssimo e a viagem de comboio pela Escócia é qualquer coisa de memorável mesmo. Portanto, a fazer essa viagem, acho que aí sim vale a pena fazer de comboio. Sim. Para-se em sítios. Eu, quando parei no Lock Ocean, precisamente, tinha que se avisar, muito engraçado, tinha que se avisar o maquinista para parar naquele sítio, porque não é uma parada, é no meio de nada. E no meio de nada. Nós saímos. Mas havia alguma lenda sobre esse lago? Não, há um concurso que eles fazem, em torno do lago há uma série de portões que estão fechados e há uma altura em que eles abrem os portões e há uma corrida que eles fazem ao longo do lago, ou seja, tem atividades, pronto, há uma corrida que se alguém vai lá e decide, eu quero fazer a corrida, é uma espécie de concurso, eu quero fazer isto. Ok, eles abrem os portões, organizam a corrida e a pessoa faz. Já não me recordo agora dos pormenores, mas não, lenda propriamente não. Mas é um sítio lindíssimo. Dormi no meio da montanha, num albergue, e de manhã, quando acordei e abri a porta do sítio onde estava a dormir, tinha um veado, não era um veado, é um alce. Tinha um alce à minha frente, porque eu não sabia, mas ele ia lá comer, o dono do albergue dava-lhe maçãs e, portanto, era selvagem, comia da mão, esteve a comer da minha mão. Mas é um bicho que de repente eu olhei para ele, ficámos a olhar um para o outro e eu pensei, bom, agora um dos dois vai ter que abrir caminho. Uma coisa incrível, ou seja, também é uma vida selvagem muito, muito preservada, não é? Claro. E estive numa ilha, que é a Ilha de Skye, que é uma ilha completamente também virgem, onde não há construção, não se permite nada, ainda há muita preservação de natureza. Portanto, é uma viagem muito bonita. Pronto, olha, já sabes, estás de passaporte já passado, não vais de caravela, vais de comboio. Vais de comboio, está bem? Pronto. E qual é a personagem histórica que tu gostas mais de representar? É assim, em termos de representar personagem histórica, não gosto de representar nenhuma. Não gosto mesmo de representar nenhuma. É difícil, é muito difícil representar personagens históricas. Há sempre aquele trabalhinho de casa que temos de fazer para cair dentro de um personagem, aí quase que beiramos mais propriamente o teatro do que propriamente o estar a investigar. A mim o que me apela mais é o desconhecido, portanto, a pessoa desconhecida de uma determinada época. Isso, há mais o apelo por descobrir. Estás a querer dizer que o que é que tu representas? Pode ser um soldado? Exatamente. Exatamente. Um cavaleiro de vilão, um simples aguadeiro. O desafio aqui está em tentar entender o cotidiano de uma pessoa comum. Ok. Está bem, ok, da nobreza, sim senhor, mas fujo bastante às vezes, tem que ser, porque às vezes até pedem-nos mesmo alguns personagens históricos importantes. Já tive que fazer 4 ou 5 vezes do Afonso Henriques, já tive que fazer de Vasco da Gama, isso foi por acaso um episódio engraçadíssimo. Dom Henrique, já fizeste? Vou partilhar de... Dom Henrique? O Infante Dom Henrique. O Infante, não. Eu estou-te a perguntar isto porque vou-te fazer agora uma pergunta que é verdade que Dom Afonso Henriques bateu na mãe e o infante Dom Henrique era gay? Sim, porque ele gostava muito de marinheiros, não é? Bem, é assim, Dom Afonso Henriques, que eu saiba, não bateu na mãe. Não bateu na mãe. De facto que teve uma batalha contra as forças militares da mãe dele, sim, isso é perfeitamente verdade. Não houve, infelizmente, tão falada, como é que se diz agora?
quando o marido bate na mulher. Violência Doméstica. Violência doméstica. Olha, Não, Não me ele parece que seja não assim bateu. dentro desse enquadramento. Também se ele tivesse batido nessa altura na mãe, ninguém Era dizia normal. nada porque ele era grande e tinha uma espada. Não, aliás, comprida. isto, um exemplo, só para exemplificar uma situação genérica, portanto, um nobre que pegava nas suas forças militares e ia fazer batalha contra outro nobre. Aquele que tivesse a primazia em batalha e ficasse refém do outro, normalmente acabava por ser cativo, portanto, dentro da casa de quem o cativava, mas acabava por ser bem tratado. Aliás, acabava por ser sempre tratado conforme o nível social dessa pessoa. Podiam passar-se anos até receberem um resgate. Já estou a perceber a história do Dom Sebastião. Como se fossem grandes amigos, jogavam xadrez, iam à caça juntos, mas era cativo. Eu sabia que alguém me havia dizer isto. Por isso é que Dom Sebastião não veio. pois foi. Porque então, se eu estou aqui tão bem, em vez de ir lá para Portugal andar lá sempre à porrada, mas aqui estou bem. Então, É que não veio, joga. não veio mais e não veio cá hoje. Não Não. veio, pois não. Não. Mas hoje não foi. Mas há de vir cá outro dia. Claro. Bom, Escolham dinheiro no voeiro. Conforme manda. mas e o Dom Henrique? O infante Henrique dizem que ele era gay. O Dom Henrique, é assim, eu vou ser um bocado polémico com o Dom Henrique, não é de certeza absoluta por causa das orientações Sexuais do senhor. dele. Não. Eu, pessoalmente, daquilo que eu já pude, do muito pouco que eu pude investigar sobre o infante Dom Henrique, não é um personagem que eu particularmente gosto. Em termos da epopeia dos descobrimentos, tenho muito mais admiração pelo outro irmão dele, o infante Dom Pedro. Para mim, e na minha opinião, isso, algumas coisas que eu leio, de publicações que eu leio e que formam a minha opinião, acho que sim, os descobrimentos devemos muito, muito ao infante Dom Pedro. Ele é que andou pela Europa, ele é que agregou matemáticos, conhecimento. Portanto, se há uma escola de Sagres, escola não no sentido do edifício onde se davam aulas, mas sim no sentido de uma linha de investigação, de pensamento, de conhecimento, devemos essa escola de Sagres, de certeza absoluta, ao infante Dom Pedro, não ao infante Dom Henrique. Tu queres dizer então que ali em Belém quem devia estar lá à frente era o irmão e não ele? Exato. Aquele pessoal todo sim. atrás dele. Na minha opinião, sim. Se eu vivesse em Aquele pessoal 1940, todo sim. que lá está atrás dele, que foram os que tu acabaste de falar, não é? Exatamente. Os Sim, matemáticos, os físicos, trocavam de posição. teriam sido trazidos por o irmão e não por ele. Sim. Ok. Pronto. As coisas que a gente vem aprendendo. Já não é? viste? Todas as emissões a gente aprende algo com os nossos convidados e com os nossos meninos das rubricas. É verdade. Olha, e antes de passarmos a uma música, vou já. Olha, o Joaquim Lopes está aqui a dizer que olá João, tudo bem? Um abraço, um beijo à colega Elizabeth e um beijo ao Theo, do chefe Kiko Lopes. O Kiko Para mim Lopes. nada, né? Para ti nada. Olha, para ti nada. Kiko, olha, é assim. Olha, eu queria levar a Cristina. Cristina aí ao armazém, ao teu restaurante. A Cristininha é um Assim ela não vai, por isso, faz favor, escreve aí um beijinho para a também, Cristina. um beijinho para a Cristina e um abraço para o nosso convidado. Rui. Para o nosso Não Rui. para a semana. Senão ninguém lá vai ao armazém ali Exatamente. de Santa Mar almoçar ou jantar. Bem, estive lá, é um espetáculo. Temos que lá ir. Ai, hoje, Temos tu que lá não ir todos. fazes estas coisas a esta hora. Epá, olha, e digo-te, fui sem saber que foi, combinei com um colega meu do Porto que vinha a Lisboa e vinha jantar comigo. Quando eu vou a caminho, ele liga-me a dizer, olha, estou a caminho do Porto, que o meu irmão teve um acidente, não sei quando, não sei o quê, e fiquei ali sozinho, assim, agora o que é que eu vou fazer? Lembrei-me, olha, vou ao armazém, vou ao restaurante do chefe Kiko, e fui muito bem recebido, comi bem. Ai, Ele tem lá hoje. umas coisas que, epá, quem sou eu? Leiam não, vejam na próxima semana este programa, A Conversa Com, porque o chefe Kiko vai cá estar e vai dizer aí algumas das suas receitas mais saborosas. Não podem perder. Kiko, não te esqueças, manda um beijinho para a Cristina e um abraço para o Rui, faz favor. Pronto, vamos só vai passar à matar. música. Vamos, sim, senhora, vamos ficar com Simone de Oliveira. Sim, com 7 letras. 7 letras, exatamente.
Esta palavra saudade, 7 letras de ternura, 7 letras de ansiedade e outras tantas de aventura. Esta palavra saudade, a mais bela e a mais pura, 7 letras de verdade e outras tantas de loucura. 7 pedras, 7 cardos, 7 facas e punhais, 7 beijos que são nardos, 7 pecados mortais. Esta palavra saudade dói no corpo devagar. Quando a gente se levanta, fica na cama a chorar. Esta palavra saudade sabe a sumo de limão, tem o travo da amargura que nasceu do coração. Ai, palavra amarga e doce, estrangulada na garganta, palavra como se fosse o silêncio que se canta. Meu cavalo imenso e louco a galopar na distância, entre o muito e entre o pouco que me afasta da infância. Esta palavra saudade é a mais paranha de pranto, como um filho que nascesse por termos sofrido tanto. Por termos sofrido tanto é que a saudade está viva. São 7 letras de encanto, 7 letras por enquanto, enquanto a gente for viva. Esta palavra saudade sabe ao gosto das amoras, cada vez que tu não vens, cada vez que tu demoras. Ai, palavra amarga e doce, debruçada na idade, palavra como se fosse um resto da mocidade, marcada por 7 letras, a ferro e a fogo no tempo. Ai, palavra dos poetas que a disparam contra o vento. Esta palavra saudade dói no corpo devagar. Quando a gente se levanta, fica na cama a chorar. Por termos sofrido tanto é que a saudade está viva. São 7 letras de encanto, 7 letras por enquanto, enquanto a gente for viva. Por termos sofrido tanto é que a saudade está viva. São 7 letras de encanto, 7 letras por enquanto, enquanto a gente for viva. A Simone vai-se embora sem me avisar, é uma coisa impressionante, pá. Esta Simone é uma senhora. Olha, mas como pode ser, Dona Simone? Olha, vou-te dizer, vou só aqui fazer uma passagem. O Kiko já se redimiu, já mandou abraços para a Cristina e um beijinho para o Rui. Não, ao contrário. Um beijinho para a Cristina e um abraço para o Rui. Olha, para a semana, eu prometo que eu para a semana destituo o João daqui. Ah não, que ele para a semana fica na mesa, que chatice. Não posso. Não, para a semana não, mas daqui a umas semanas vamos todos à casa do chefe Kiko, ao armazém, ali em Santa Mar em Santa Mar, Lisboa. Eu não sei se não vou lá. Temos lá aí. Bom, vamos, o nosso tempo está quase a terminar. Quase a terminar. Mas olha, já está a dar 10 horas. É verdade. 22 horas em Portugal. Ainda tenho que fazer pelo menos aqui mais uma pergunta ao Rui. Eu fiz uma tão gira. Olha, Rui, eu vou fazer esta porque esta é grande e ela às vezes com as grandes fica assim um bocado. Que é, tu tens uma refeição sessentista para fazer e tens o António Costa como convidado. Que comida é que lhe servias? Realmente. Atenção, sabes que ele gosta de chamuças, mas nessa altura não havia. Sessentista já
Já havia chamuscas? Já tínhamos chegado à Índia, portanto... Pronto! Então, olha. Portanto, não, mas chamuças não, porque ele isso já conhece. Ou seja, poderia fazer um prato bem adubado, como se dizia à época, portanto, bem condimentado, porque... Adubado que se dizia. Adubado que se dizia à época, exatamente. As especiarias adubavam muito bem. Os alimentos. Mas nessa altura já poderia servir qualquer coisa típica lá da Índia que sairia minimamente barato. Porque, pronto, esse foi o grande mote dos descobrimentos, foi de facto tentarmos chegar à Índia para de maneira a trazermos cá as especiarias, mas com um preço muito mais em conta. Mas não ias dar um prato só com pimentões e essas coisas. Quer dizer, sinceramente. Pá. A típica galinha. A galinha é sempre algo que é sempre apreciado em qualquer parte do mundo. Aquela que leva coco e não sei o quê. Sim, bom, coco já vinha das Américas. Bom, estamos ali a fazer sinais. Que eu não estou a ver nada, por isso não podemos continuar. Como eu não estou a ver, vou perguntar. Não. Espera lá. Agora aqui a vantagem é minha. Eu não estou a ver nada, por isso vou fazer mais uma pergunta. Então vá lá. Faz a última pergunta que é gira. É gira, não é? É. Ora, dizes que és apreciador de música, mas dançar não. Porquê? Dançar não é contigo? Não, sou mais ouvinte mesmo do que propriamente estar-me a mexer. Isto sinceramente. Pronto. São vocações. Bom, e temos que dar por terminado este programa. Que pena. Porque tínhamos tanta coisa ainda para falar, mas ficam uma ou duas, também não se perdeu muito. Não foi assim. Nunca se sabe se não... queria deixar um repto que era, quando tiveres algo sobre a tua associação, faz-nos chegar, que é para nós também darmos conhecimento. Olha, posso... Então aproveita já, rápido. Aproveita. No próximo fim de semana, em Vila, haverá uma feira medieval em que vamos estar presentes. Sábado e domingo? Portanto, sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Na freguesia de Marvila. Foi aquela que eu fui o ano passado? Foi. Que bom. Vou lá voltar. Então, Marvila, sexta, sábado e domingo. Uma feira medieval. Feira medieval. Com recriação, histórica, essas coisas todas. Sim. E tudo o resto. Malabristas, cuspidores de fogo. Cuspidores de fogo talvez não. Não, por uma razão muito simples. Não sei se a Câmara Municipal irá autorizar até lá ou não. Pois é. Por causa dos fogos. Exatamente, por causa disso há alguns cuidados que têm. Está bem. Mas hidromel lá. Hidromel vai haver. Pronto, isso vai haver. Sim, senhor. Olha, Viking. Pronto, queremos agradecer à Cristina. Obrigado, Cristina. Adorei. Fiz de propósito não ter ouvido até ao fim, porque eu agora vou ler o livro, que se calhar me vais emprestar. Se quiseres. Quero, com certeza. Agradecer ao Rui também. E eu é que agradeço o teu convite simpático. E agradecer assim a recepção que foi assim um bocadinho atribulada, porque ainda estava a beber o nosso estúdio. Pois é, o nosso estúdio, como teve aqui obras, nós começámos mais tarde em termos de horário e também de data, porque éramos para termos começado a semana passada, mas pronto, mas valeu a pena. Valeu, sim, senhora. Por isso, obrigado aos dois. Não se esqueçam, na próxima semana vamos ter uma estreia. Uma estreia que é a nossa Anaísa Raquel, que nos vai falar. Vai-nos falar de. João, eu estou no princípio do alinhamento porque tenho aqui um comunicado para fazer. Então porque vai-nos falar de. Não estás lá. Não estou, por acaso não estou lá. Eu também não. Portanto. Então. Não podem perder. Não podem perder, que é para saber o que é que ela vai falar. Hoje, ainda não termina aqui a emissão. Vamos fazer uma pausazinha para jantar. E depois, das 23 às 24, teremos aqui uns animadores novos que também é surpresa. Que se chama, portanto, no novo programa, Late Nights. Eu penso que é assim. Se não for rock. Late Nights Rock. Isso é da pesada? Não sei, isso é o que vamos perceber depois. É? Então bom. Portanto, vou deitar o Theo e depois vou ouvir. Ok. Tá então, beijinho, até para a semana. Beijinhos e até para a semana. Beijinho, não se esqueçam, o chefe Kiko vai cá estar. Traz receitas e nunca se sabe se não vai haver degustação de algo. Nunca se sabe. Vamos ficar com a nossa última música que se intitula... Que se intitula e tu... Que se intitula...
Qual é? Mas isso queria saber, não é? Tu não sabes. Mas não seja por isso que eu vou-te dizer já. Ah, então diz-me lá, tu és um espetáculo. Claro que eu estou a dizer, que é o Carlos do Carmo com Lisboa, Menina e Moça. Então vamos ouvir. Até para a semana. No castelo ponho um cotovelo, em alfama descanso o olhar, e assim desfaço no velo de azul e mar. À ribeira encosto a cabeça, almofada da cama do Tejo, com lençóis